Sejam bem-vindos ao Mundo em Curiosidades. A natureza, em toda sua grandiosidade, pode ser tanto uma fonte de beleza quanto de destruição. Ao longo da história, desastres naturais moldaram civilizações, testaram nossa resiliência e deixaram marcas profundas no curso da humanidade. Neste vídeo, vamos explorar os desastres naturais mais devastadores que o mundo já presenciou, suas causas, impactos e as lições que aprendemos com eles. Se ajeita, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder mais vídeos, lembrando que aqui são vídeos todos os dias que alimenta sua curiosidade diária. Terremoto de Tanshan. O terremoto de Tanshan, ocorrido em 28 de julho de 1976, na China, é um dos eventos sísmicos mais catastróficos do século XX, tanto em termos de perda de vidas quanto de destruição material. Tanshan, uma cidade industrial localizada na província de Hebei, foi praticamente dizimada em questão de segundos por um tremor de magnitude entre 7,5 e 7,6 na escala Richter. O impacto foi devastador, com estimativas que apontam para a morte de cerca de 242.000 a 655.000 pessoas, embora números não oficiais indiquem que o número real de vítimas possa ser ainda maior. A magnitude do desastre. O terremoto ocorreu às 3 horas e 42 da madrugada, surpreendendo os moradores enquanto dormiam. Em poucos segundos, 90% dos edifícios da cidade colapsaram, deixando dezenas de milhares de pessoas presas sob os escombros. Além de Tanshan, áreas ao redor também foram severamente afetadas. Pequim, que está localizada a cerca de 160 quilômetros de Tanshan, também sentiu os abalos do terremoto, embora com menor intensidade. A cidade de Tanshan, conhecida por suas minas de carvão e siderúrgicas, foi destruída em um cenário apocalíptico. Testemunhas relatam que o chão se abriu em várias partes da cidade, criando fendas profundas e desmoronamentos que engoliam ruas inteiras. As réplicas do terremoto continuaram a assolar a região por semanas, complicando ainda mais os esforços de resgate. A resposta ao desastre foi caótica e, de certo modo, subdimensionada. A China, à época sob o regime comunista liderado por Mao Zedong, não tinha estruturas robustas de gerenciamento de desastres e o governo minimizou a magnitude inicial do terremoto. A falta de comunicação, de sistemas de alerta e de infraestrutura organizada para socorro tornou as operações de resgate incrivelmente desafiadoras. Milhares de sobreviventes ficaram sem atendimento médico adequado por dias, agravando as perdas humanas. Ainda assim, o terremoto de Tanshan destacou a resiliência do povo chinês. As operações de resgate envolveram soldados, trabalhadores e civis, que se uniram para ajudar a desenterrar sobreviventes e reconstruir suas vidas em meio à destruição. Este episódio trágico não só devastou uma cidade, mas marcou profundamente a história da China moderna, estimulando reformas no planejamento urbano e na gestão de desastres. O tsunami do Oceano Índico. No dia 26 de dezembro de 2004, uma das maiores tragédias naturais do século XXI aconteceu, o tsunami do Oceano Índico. Este evento foi desencadeado por um terremoto submarino de magnitude 9,1 a 9,3, cujo epicentro foi localizado ao largo da costa de Sumatra, na Indonésia. O abalo gerou uma série de ondas gigantescas, algumas com mais de 30 metros de altura, que varreram as costas de 14 países, incluindo Indonésia, Tailândia, Sri Lanka, Índia e Maldivas, resultando na morte de cerca de 230.000 a 280.000 pessoas. O terremoto, que ocorreu na fronteira entre as placas tectônicas da Indo-Australiana e da Euroasiática, foi um dos mais potentes já registrados. O deslocamento das placas tectônicas fez com que a crosta oceânica se elevasse, deslocando enormes volumes de água e criando ondas sísmicas poderosas que se propagaram pelo Oceano Índico a velocidades impressionantes. As ondas atingiram áreas costeiras com força total, submergindo vilarejos inteiros em minutos. Muitas dessas áreas não tinham sistemas de alerta precoce, o que resultou em um número de vítimas devastador. Na Indonésia, a província de Aceh foi a mais atingida, com vilas inteiras destruídas e um número de mortos que ultrapassou 170.000. Na Tailândia, turistas em praias populares como Phuket foram pegos de surpresa, e a violência das ondas devastou resorts e comunidades locais. O tsunami de 2004 não apenas causou destruição imediata, mas também teve implicações globais.
O impacto econômico e social foi gigantesco, destruindo casas, infraestrutura e deixando milhões de pessoas desabrigadas. As comunidades locais foram desestruturadas, e países ao redor do mundo se mobilizaram para prestar auxílio. A tragédia também destacou a vulnerabilidade de populações costeiras ao redor do globo e impulsionou investimentos massivos em sistemas de alerta precoce de tsunamis e desastres naturais. Além da destruição física, o tsunami teve um impacto psicológico profundo sobre os sobreviventes e suas famílias. A devastação foi tão intensa que a região levou anos para se recuperar, e o trauma dos que presenciaram o desastre permanece até hoje. Terremoto no Haiti. Em 12 de janeiro de 2010, o Haiti, uma das nações mais pobres do hemisfério ocidental, foi devastado por um terremoto de magnitude 7.0. Com seu epicentro localizado a apenas 25 quilômetros da capital, Porto Príncipe, o tremor causou uma destruição generalizada e ceifou cerca de 200.000 a 300.000 vidas, além de deixar mais de 1,5 milhão de pessoas desabrigadas. A vulnerabilidade de um país, o Haiti, já debilitado por instabilidades políticas e pela pobreza extrema, não estava preparado para um desastre dessa magnitude. A infraestrutura do país era frágil, e muitas das construções em Porto Príncipe não eram resistentes a terremotos. Quando o tremor atingiu, edifícios públicos e privados desabaram em questão de segundos, incluindo o Palácio Nacional e a Catedral de Porto Príncipe, dois dos maiores símbolos da capital. O colapso dos serviços básicos agravou ainda mais a situação. Hospitais foram destruídos, deixando milhares de feridos sem atendimento médico. A falta de água potável e alimentos fez com que a situação de saúde pública se deteriorasse rapidamente, levando à propagação de doenças. O Haiti enfrentou uma das maiores crises humanitárias da história recente, com esforços de socorro internacionais sendo mobilizados para auxiliar a nação caribenha. A resposta internacional, embora maciça, foi dificultada pela falta de coordenação e infraestrutura. Soldados, médicos e voluntários de diversas nações foram enviados ao Haiti para ajudar nos esforços de resgate e reconstrução, mas o caos, a corrupção e a logística difícil retardaram a chegada da ajuda a muitos dos mais necessitados. A tragédia expôs as desigualdades e vulnerabilidades socioeconômicas do Haiti. Mais de uma década depois, o país ainda luta para se recuperar completamente. O terremoto no Haiti serve como um lembrete sombrio da necessidade de uma infraestrutura robusta e de sistemas de socorro eficazes em regiões vulneráveis a desastres. Comenta se sabia sobre esses desastres naturais, e não se esqueça de sentar o dedo no like e se inscrever no canal, vídeos todos os dias para você que ama curiosidades. O que são desastres naturais? Desastres naturais são eventos catastróficos causados pelas forças da natureza que afetam drasticamente o meio ambiente, as pessoas e as infraestruturas ao redor. Eles podem surgir de terremotos, furacões, tsunamis, erupções vulcânicas, entre outros. Esses fenômenos são resultados de processos naturais, como o movimento das placas tectônicas, mudanças atmosféricas ou até mesmo atividade vulcânica subterrânea. Entender suas causas é crucial para que possamos nos preparar e minimizar seus impactos devastadores. Agora, vamos mergulhar em alguns dos maiores desastres que a humanidade já enfrentou. Vamos ao próximo. Furacão Katrina. O furacão Katrina, que atingiu a costa sudeste dos Estados Unidos em agosto de 2005, foi um dos desastres naturais mais mortíferos e custosos da história americana. Com ventos que ultrapassavam 280 km por hora, o furacão devastou a cidade de Nova Orleans e outras áreas no estado de Louisiana e do Mississippi, resultando em mais de 1.800 mortes e bilhões de dólares em prejuízos. A falha dos diques e a inundação de Nova Orleans, localizada abaixo do nível do mar e protegida por um complexo sistema de diques, foi especialmente vulnerável. Quando Katrina atingiu a cidade, o sistema de diques falhou, resultando em inundações catastróficas que submergiram 80% da cidade. As áreas mais afetadas eram predominantemente habitadas por populações de baixa renda, exacerbando ainda mais as disparidades sociais no impacto do desastre. A resposta inicial ao furacão Katrina foi amplamente criticada. A FEMA, Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, e outros órgãos governamentais foram acusados de falhar na preparação e no socorro às vítimas.
Milhares de pessoas ficaram presas nos telhados de suas casas ou nos centros de evacuação, como o Superdome, onde as condições rapidamente se deterioraram. O desastre trouxe à tona discussões sobre racismo sistêmico e negligência governamental em áreas pobres e predominantemente negras. O Katrina não só deixou uma cicatriz profunda em Nova Orleans, mas também gerou uma revisão completa da política de gerenciamento de desastres nos Estados Unidos. A falha dos diques levou à reforma do sistema de proteção contra inundações da cidade, e a tragédia impulsionou o desenvolvimento de melhores estratégias de resposta a furacões. No entanto, as memórias da devastação e da lenta recuperação ainda permanecem vívidas na mente dos habitantes de Nova Orleans e dos Estados Unidos como um todo. Grande Terremoto de Kanto. O Grande Terremoto de Kanto, que atingiu o Japão em 1º de setembro de 1923, é lembrado como um dos mais devastadores desastres naturais na história do país. O terremoto, de magnitude 7.9, abalou violentamente a região de Kanto, incluindo Tóquio e Yokohama, resultando em mais de 140 mil mortes e na destruição massiva das cidades. O abalo sísmico foi sentido em toda a região de Kanto, causando colapso de construções em Tóquio, Yokohama e em várias cidades vizinhas. O terremoto também provocou uma série de incêndios descontrolados, que foram exacerbados pela falta de água e pelos ventos fortes. A tempestade de fogo que seguiu o terremoto destruiu ainda mais casas e empresas, transformando bairros inteiros em cinzas. Além da destruição física, o Grande Terremoto de Kanto desencadeou tensões sociais. Rumores infundados sobre minorias coreanas sabotando os esforços de socorro resultaram em massacres e linchamentos por parte da população. Essa tragédia trouxe à tona as tensões raciais e sociais no Japão da época, tornando o desastre ainda mais trágico. Apesar da devastação, o Japão se ergueu das cinzas com uma notável força de reconstrução. O governo japonês lançou um massivo esforço de reconstrução que modernizou a infraestrutura do país. O desastre também levou à criação de um sistema de alerta e preparação para terremotos, que continua a evoluir até hoje. Os desastres naturais, por mais devastadores que sejam, também revelam a capacidade humana de superar a adversidade. Cada evento trágico nos ensina lições valiosas sobre preparação, resiliência e solidariedade. Embora não possamos prever quando ou onde ocorrerá o próximo grande desastre, podemos nos preparar, aprender com o passado e garantir que, mesmo diante das forças mais poderosas da natureza, a humanidade continuará a resistir e reconstruir. Obrigado por assistir, e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!